Bem, amigos e empresários do Sudoeste do Paraná, estamos de volta com mais uma edição do programa Foco Empresarial, onde entrevistaremos hoje o Wagner Schlisting, terapeuta e consultor empresarial, que vai nos falar um pouco sobre consultoria sistêmica e organizacional. Portanto, está no ar, Foco Empresarial. Wagner, explique para toda a nossa região sudoeste do Paraná o que é a consultoria organizacional sistêmica hoje dentro das empresas. Bem, Miranda, é um trabalho inovador que está entrando no mercado agora e eu já fico assim, antes de tudo, quero agradecer aqui a região sudoeste, principalmente a empresa Vision, né, que veio nos trazer para cá, porque é um trabalho que no Brasil mesmo ele tem pouco uso, ele tem mais ou menos com uns 2 anos. E ele abrange uma forma diferente de consultoria na gestão de pessoas, de projetos ou de estratégia de mercado. A gente sempre fala de consultoria, e quando fala de consultoria as pessoas já pensam já no palpite, né? Ou naquele consultor administrativo que vem falar de finança ou da própria propaganda, estratégia de mercado. A consultoria sistêmica, ela vem com a questão de como é a cultura ou como que é o pensamento da empresa. E isso representa o quê? Não só o pensamento do gestor, do dono, ou do grupo de executivos, ou da equipe de finanças, ou da equipe de projetos, seja no que for, mas um pensamento único da empresa. Como aquela empresa pensa, com a junção de várias cabeças. Então aí começa o processo de organização e por isso o termo sistêmica. E como é que você no teu dia a dia, que você entra dentro dessa empresa, como é que você consegue pegar essa cultura, assim, é através da própria empresa, tem que se abrir também bastante para você? Como é que é isso, Wagner? Na verdade é um trabalho, assim, minucioso, um trabalho um pouco especial, a gente diz assim, até por isso a questão, até eu acho que acredito, ser terapeuta facilita muito isso, né? Porque você tem que entrar dentro da empresa de forma muito humilde. A gente vê muitas vezes o consultor chegando como se fosse o mega empresário, né? Eu vim aqui te ensinar a ser empresário. Inclusive, Wagner, esse assunto que você citou agora, a gente sabe que o empresário também tem um pouco de... Ele fica um pouquinho preocupado com o consultor hoje. Nós temos hoje um problema aqui no Brasil que explodiu muito hoje, o direcionamento de ensinar o empresário a ser empresário. E eu diria até mais, se a gente levar isso para o âmbito familiar, também hoje quer se ensinar o pai a ser pai, a mãe a ser mãe, o que é um intuito natural. Mas se você pegar hoje revistas como a Você S.A., o articulador, o Max Gellinger hoje, que trabalha até no Fantástico, já tive a oportunidade de estar com ele, falta o quê? O instinto. Usar o instinto do empresário, porque afinal de contas, o empresário, aquele que investiu numa empresa, ele tem algum suporte, ele pode não ter um conhecimento técnico, ele pode não ter uma MBA, mas ele é a alma da empresa. E o meu trabalho é gerenciar essa alma, para que ele possa daí sim ter um consultor melhor, ou um executivo melhor, ou um administrador melhor. Mas isso também envolve o grupo cultural. Então onde que eu entro, né? Ou trabalhos como eu fiz em São Paulo. A empresa tem tudo, contrata o melhor profissional que tem da área, que ele sabe que está no mercado, que tem um bom currículo, MBA, pós-graduação, desenvolveu projetos. Mas e por que aquele profissional dentro da empresa dele não consegue dar rentabilidade? Porque há um impasse cultural ou há um impasse de personalidades ali. Talvez ali dentro aquele executivo não consiga desenvolver porque ele não está na área dele. E por você ser terapeuta, você acha que isso ajuda? Eu acredito que boa parte do meu trabalho eu consigo conciliar mesmo por ser terapeuta. Para a gente conseguir entender. Porque o que é mais dessa parte de consultoria para ela funcionar, né? Dentro até da pergunta que você colocou. É o empresário entender a gestão da empresa dele. E muitas vezes o empresário quer que a empresa ande num trilho que ele criou. Mas ele tem que entender que a copeira dele pensa de uma maneira, que o gerente de produção dele pensa de outra maneira, que a secretária dele pensa de outra maneira. E como que ele vai extrair dessa pessoa o melhor dela? Entendendo ela. E não querendo que ela entenda ele. Isso é uma coisa que dá muito problema nas empresas. E como é que você aproxima isto? O gestor, a gente sabe, hoje que a maioria do gestor hoje é uma correria, é um monte de funcionário, é banco, é financeiro, tudo, e muitas vezes ele não tem tempo para isso. Como é que você aproxima o funcionário do empresário? Você tocou num ponto importante, tempo.
Uma das coisas que a gente mais trabalha quando se fala em relação ao executivo, ao gestor, o dono da empresa, vamos falar assim, é ele aprender a ter disciplina em relação ao tempo. Tempo se dá para fazer tudo o que se quer. O problema é que nós entendemos assim, se eu condicionar meu tempo, eu estou preso. E não, você vai ter uma liberdade, porque você vai ter mais tempo. Então, uma das coisas que nós temos problema aqui no Brasil é que não sabe se orientar uma reunião, por exemplo. Uma reunião que você resolve coisas em 20 minutos, para os brasileiros às vezes leva 30, 1 hora, 2 horas, porque se entra muito assunto diverso. Então, qual é a pauta da reunião? É disso que nós vamos tratar? É ser objetivo. Uma empresa tem um objetivo, então ela tem que ser objetiva e prática. Então, às vezes, até entra nisso assim, mas peraí, você é terapeuta, as coisas ali parecem que são tão preto no branco, mas empresas são preto no branco. Hoje, uma decisão mal feita, ou no tempo errado, representa perca de milhões. E não é que a decisão não foi certa, mas o tempo dela foi errado. Então isso é o que a gente procura fazer um treinamento dentro de um coach, com o executivo, com o empresário, para ele poder entender a empresa dele. Muitos empresários não conhecem a sua empresa. Ok, realmente concordo plenamente com tudo que você me falou. Este é o sentido do programa, meus amigos e empresários do Sudoeste do Paraná. Levar para vocês o maior número de informação. Wagner, a gente volta no próximo bloco, portanto não saiam daí.